Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Eduardo Siqueira, coordenador de marketing das edições IPDH, e nós estamos aqui mais uma vez no projeto do IPDH Podcast, esse momento de discussão sobre educação, que é aquilo que nos move. Hoje nós vamos tratar de um tema super relevante, que é o papel dos clássicos na formação literária das crianças. E para conversar sobre isso, trouxemos duas pessoas que são experts no assunto, Rafael e Sávio. Olá, turma. Olá, Eduardo, bom dia. Eduardo, Rafael, bom dia. Prazer estar aqui com essa conversa. Show de bola. Eu vou começar apresentando aqui os coleguinhas. Rafael Vou pescar, tá? Porque é muita coisa. Rafael Oliveira é doutorando em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado em Linguística e graduação em Letras pela UFC. É professor de língua portuguesa e pesquisador do grupo de pesquisa Protexto da Unilab CNPq. É autor de livros didáticos e faz parte das edições PDH como gerente editorial. E já o Sávio Alencar é bacharel em letras pela Universidade Estadual do Ceará e mestre em letras pela UFC. Atua no mercado editorial como editor, leitor crítico e preparador de textos, com experiência em livros de ficção e não ficção. Organizou com a professora Fernanda Coutinho Visões de Clarice Lispector, ensaios, entrevistas, leituras, pela imprensa universitária. Foi colunista do Diário do Nordeste, onde escrevia sobre livros e literatura. E aí, em meio a tudo isso, pesquisador de literatura brasileira. Pouca coisa não é, né, jovens? Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria de levantar um ponto de discussão que para muitos pode ser óbvio, mas para outros nem tanto. E creio que muita gente aqui caia nessa pegadinha. O que ontem e hoje se configura como um clássico? Pergunta complexa, né, sabe? Bem, eu acho que eu posso falar um pouco a respeito, e eu acho que também esses marcadores temporais que você utiliza, ontem e hoje, eles casam bem para a nossa conversa aqui sobre clássicos, né, leitura de clássicos. Porque a noção de clássico, ela varia justamente com o tempo, né? Talvez no senso comum, o que chega para nós, né, nas escolas ou fora das escolas, a gente tem a ideia do clássico como sendo aquela alta literatura, né? Que também é um conceito questionável, porque a gente atribui um valor, né, um juízo à qualidade das obras, a relevância, a pertinência, a duração dessas obras numa comunidade, né, numa sociedade, num tempo. Então, a ideia de clássico vem muito de uma ideia de convenção, de modelo, né? Na história da literatura, por exemplo, a gente vai ter a gente não pode falar, claro, o clássico tem uma pregnância, a gente reconhece, por exemplo, um Machado de Assis como um clássico, um José de Alencar como um clássico, né? Mas também muito em função do modelo de literatura que as épocas em que esses autores viveram determinava como sendo a literatura de prestígio, né? Então, a noção de clássico está vinculada, sobretudo, a prestígio, a valor, você faz um juízo, né? Você pode ter, eu não concordo com isso, mas há quem diga que tem uma alta literatura, uma baixa literatura, então o clássico está nesse lugar, para alguns, né? De alta literatura, que é um conceito que a gente pode, ao longo da nossa conversa, Só problematizar. um ponto que você falou que chamei a atenção, que você falou, a gente considera Machado, Zé de Alencar, acho que no cinema, fazendo esse contraponto, existe aqueles filmes que são clássicos e tem muitos filmes dos anos 2000 que o pessoal já fala, isso aí já é um clássico. Na literatura isso também acontece, de livros mais recentes que já Sim, estão no cânone clássico. a gente diz que alguns livros podem nascer como clássicos, já nasceu como clássico, isso é uma valoração comum. Mas também o que vai determinar se ele é um clássico não é o próprio tempo. Né, como a gente estava falando, de ontem e hoje. Hoje a ideia, claro, quando a gente pensa o que é clássico para você, pode ser um livro do Machado de Assis, pode ser para o José de Alencar, enfim. Para o Rafael pode não ser um clássico, porque esse clássico também a gente tem a liberdade de escolher os nossos clássicos, né? Que é uma das lições que o Ítalo Calvino, no Porque Ler os Clássicos, também vai dizer para nós, e acho que é um autor que eu vou me recorrer com frequência aqui. Então, tem essa questão, para voltar, né, de ontem e hoje, tem essa questão de valor, né, de tempo, a sociedade determina quem que é o clássico. Né? Ao mesmo tempo, fica nessa determinação, algumas coisas podem ficar de fora. Né? A gente tem a questão do clássico também é muito mediada, a gente sabe, por uma tradição que é masculina, que é branca, que é europeia, né? A própria tradição literária brasileira, quando vai se constituindo no romantismo, né? Que é quando a gente, digamos assim, tem
quando a literatura brasileira começa a ser brasileira, né, ela também se constrói muito em função E das reprodução desses ideias que modelos. vieram da Sim. Europa, né, das ideias que circulavam e vinham para cá via as editoras, a imprensa, a importação de livros, o contato, né, dos escritores com as nações europeias. Então, o clássico tem muito essa função também no Brasil, mediado pelo que era valor no estrangeiro. Então, a gente vai importando esses valores e isso também vai sendo adaptado à nossa realidade, né? O José de Alencar, que hoje é um clássico, ele vai beber da tradição dos povos originários, né? Vai lá com o Birajara, com o Iracema. Uhum. Ele vai trazendo elementos do que faz essa literatura ser brasileira, né? Hoje, será que a gente reconhece o José de Alencar como clássico? Sim. Mas não quer dizer que ele é um clássico para todo mundo, né? Ele Sim. teve a sua importância lá e continua tendo, mas é muito em função desses valores. E ao mesmo tempo que a gente determina o que é clássico, a gente também pode deixar de fora muitas outras pessoas, né? E aí também tem uma exclusão que é histórica, das A mulheres. noção de clássico, na verdade, ela tem muito essa ideia de, ao mesmo tempo que ela determina, né, ela exclui. E eu acho que tem um movimento, como essa questão do tempo, né, de que os clássicos mudam. Acho que no século XXI mesmo, as universidades impulsionaram uma mudança de perspectiva em relação aos clássicos, né? Há um estudo muito interessante de uma pesquisadora da Universidade de Brasília, a professora Regina Del Castanher, que fez um mapeamento sobre a literatura brasileira, né? E que você acaba chegando à conclusão junto com ela de que a literatura brasileira, né, até então era muito feita por homens, né, homens brancos de classe média alta, e eu acho que a partir de um estudo como esse, de outros tantos que rodam aí pelas universidades do Brasil, a gente começou a revisitar estes clássicos, né, assim, quem na verdade tem esse estatuto. E aí autoras, como por exemplo a Júlia Lopes de Almeida, né, voltou em cena, né, uma autora que estava apagada, né, foi apagada na história da literatura, e que de repente começa a despontar novamente pelo seu papel inovador, por tratar de temas, né, relevantes para um processo como, né, algumas temáticas como abolicionistas, por um processo que na verdade não foi valorizado no tempo adequado, né? Enquanto outros escritores, há casos inclusive muito exemplares, né? A situação do Machado de Assis e do Lima Barreto, o modo como ambos, né, contemporâneos tiveram recepções distintas. Então os clássicos vão sendo, né, moldados pela sociedade, pela recepção crítica, pelas leituras, enfim, de modo que hoje, né, acho que depois que essa ruptura que as universidades promoveram no ensino de literatura, no estudo de literatura, a gente passou a entender os clássicos, né, o cânone literário, de uma maneira um pouco mais amplificada. Pensar um pouco mais nos autores periféricos, Imóvel, marginais, né? Imóvel. Que até mesmo antigos já, que não são contemporâneos, mas que passaram a ser revisitados, né, com esse processo. Então, é uma noção mesmo, essa ideia de clássico, de cânone, né, que são termos afins aí em termos de discussão literária, é algo que se muda, né, com o tempo e que é fruto do seu tempo. Então, acho que isso é um ponto importante para E se a entender partir os dessa clássicos. perspectiva de tempo, toda hora é hora para começar a ler clássicos, seja criança, seja adulto. Qual é a percepção que vocês têm em relação a esse ponto? Toda hora é hora, Eduardo. Eu estava relendo para essa nossa conversa esse livro do Italo Calvino, porque ele é os clássicos, ele tem esse ensaio que é escrito na década de 80, em 81, para ser mais preciso, e ele fala uma coisa que eu achei assim genial, porque muitas Ele fala várias vezes coisas geniais. Não, esse livro esse Frases ensaio para Facebook. é uma bíblia. Mas uma coisa que me chamou a atenção, e tem a ver com o tempo, né? Se há um tempo ou não. Primeiro que a gente não pode, diante do objeto artístico, literário, a gente nunca pode fechar essas questões, né? O tempo é o tempo do encontro do leitor, que aí vai chegar naquele livro, naquela obra, por razões muito diversas. Seja porque a indicação da escola, porque conversou com alguém, porque o pai, né? Então, ele fala uma coisa, eu fui reler para buscar algumas pistas sobre juventude, infância, né? Tempo, maturidade, para a gente conversar aqui. Ele diz, uma das coisas que ele começa a falar, que a gente, quando já tem certa maturidade, a gente relê um livro e a gente se reencontra com aquele livro, então você tem outra experiência. Para a criança, para o jovem, o encontro com o clássico, o primeiro encontro, né, que é o primeiríssimo, ele não se trata de uma releitura, é o encontro dele com o mundo. Qual foi o seu primeiro encontro? Com quem foi? O meu é um clássico, bem, para mim foi um clássico que hoje eu não sei se tá fora de catálogo, não vou lembrar de uma autora, mas eu lembro muito bem do título, que era uma série chamada O Estudante. E aí, nessa série, que depois se dividiu, ela fez bastante sucesso, depois eu
A gente pode pesquisar e colocar na legenda quem Bota foi na a legenda, autora. vamos botar na legenda. E eu lembro, assim, que era uma história prosaica de um garoto rico, que tinha tudo, estudava em um bom colégio, tinha uma boa família, tinha uma boa condição financeira, estava na classe alta. E aí ele ia para a escola, era um livro meio moralista, sabe? Meio com áreas assim, olha, não faça isso Sim. para não acabar, sua vida acabar assim. E esse menino era usado meio como um bode expiatório, né? Assim, e aí ele vai para uma escola e um dia alguém oferece droga para ele. Eu não lembro bem se nomeia, mas tinha essa questão que a droga entra na escola, o menino fica, né? É um tema engraçado. Isso é um tema que não é exatamente fácil de manejar, mas eu lembro que isso para mim foi curioso ver assim. Então esse menino começa né, se aproxima das drogas, então a vida dele muda, ele fica distante da família, dos amigos. E eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção, e acho que daí veio também a minha vontade de trabalhar com livros, de fazer livros. Foi quando o livro também, como objeto, brilhou para mim, porque em função dessa história, né, que é trágica e triste, o livro se dividia na parte, o livro azul e o livro negro. Acho que tinha uma coisa assim, um livro preto. E aí a fonte mudava a cor, porque quando o aluno, né, encontrava com a droga, assim, os outros capítulos já vinham outra impressão. Era Um tudo no recurso preto. estilístico, né, da edição. E estético, isso me chamou bastante atenção. E depois teve um segundo volume, um terceiro. Aí o menino vai para vai para de escola confessional para ver se na escola com os padres ele tem outra orientação. Então, assim, isso me chamou muita atenção, porque primeiro que foi um livro que eu aluguei numa biblioteca, também tem Você esse, tinha quantos anos? talvez 9, 8, 10. Então teve o lugar de encontro com a biblioteca, de querer ir na biblioteca, né, que também é um lugar que vai promover a leitura. Então teve a história, e de ser um livro também que eu lia com muito prazer e muito rápido, não dormia à tarde para poder ler o livro. Então, assim, foi uma atmosfera de encontro. E o seu, Rafael? Na verdade, eu acho que eu tenho dois momentos, assim, com dois livros específicos que marcaram a minha formação leitora. Acho que um clássico infantil, né? Acho que é também interessante pensar nesse aspecto, né? De que os autores clássicos normalmente não são escritores de literatura infantil. E a gente está tentando, com essa coleção, por exemplo, subverter um pouco isso, né? De que as crianças possam ver nesses autores clássicos também as literaturas infantis, o que eles escreveram, né, em relação a isso. Então, meu contato primeiro, inicial, foi com a Ruth Rocha. Acho que, para mim, acho que tem um livro marcante que é Bom Dia Todas as Cores, a história de um camaleão. É um livro que fala de identidade, era um camaleão que não se identificava, tentava estar em qualquer canto e sempre se adequar àquele canto e não reconhecer o que ele era em si. Então, falava muito sobre identidade, eu acho que é um livro que me marcou muito. A minha mãe era professora, né, minha mãe já falecida, mas eu recebia livros em casa porque minha mãe tinha que avaliar os livros, né? Então, o Fundo Nacional, né, que envolve livros didáticos, livros de literatura, chegava alguns livros lá em casa que era o período que ela avaliava e eu aproveitava. Então, para mim, eu acho que foi um grande marco inicial de leitura. Lá em casa tinha, inclusive, um móvel vermelho que era onde guardava esses livros. Eu sempre ficava... Esse móvel vermelho marca a minha memória afetiva até hoje. E eu acho que um outro momento, que aí eu acho que já fui mais consciente de da compreensão da literatura, foi no final dos anos finais, acho que no 8º ano, quando a professora indicou como leitura Dom Casmurro. Estava até comentando com o Sávio isso, né? Foi um livro que modificou minha formação literária, o modo como aquilo ali se aproximou da minha vida, como eu entendi aquilo, entendi que um livro clássico podia ser lido, né, com facilidade, a trama era envolvente, e a professora usava estratégias interessantíssimas. Eu lembro que ela começava a ler alguns capítulos e parava no momentos ápices da narrativa, e, gente, só vou retomar na próxima aula. E eu ficava, assim, neurótico, querendo continuar, e comprei esse livro. Andava com esse livro de pra cima e pra baixo. Meu pai, inclusive, me apelidou pela brincadeira de Dom Casmurro. Então, lá vem o Dom Casmurro, porque eu só andava com esse livro pra cima e pra baixo. Então, a partir daquele momento, eu tive uma outra relação com os livros de literatura, né? Assim, principalmente esses clássicos. Porque eu entendi que era possível você ler aqueles livros, né? Muitas vezes encarados de maneira... O aluno tem um preconceito com o livro clássico porque é aquele livro que afasta, né? Ou amedronta, eu não vou conseguir ler, eu não vou entender. Então, aquilo lá me despertou para hoje, né? Hoje, um gerente editorial que pensa numa coleção como essa,
de criar uma condição adequada da leitura, né? Assim, eu acho que o aluno às vezes se depara com um clássico em uma circunstância inadequada, às vezes como uma leitura obrigatória, né? Ou então com um texto que não é para aquela fase que ele está esperando. Então acaba que isso atrapalha um pouco o processo de construção dessa formação leitora desse aluno. Vou pegar essa sua fala para um gancho para a próxima, só falar o meu, tá? Para mim foi a Helena de Machado, acho que foi um dos livros da minha memória lá de trás, que eu lembro que eu li e fiquei, poxa, que livro massa, essa mulher é muito massa. Um personagem Realmente, um forte da personagem literatura. forte, feminina. Acho que por isso, hoje eu gosto muito de personagens femininas, que são fortes, são impositivas. Acho que devo muito a essa personagem. E aí você falou da questão da adequação literária ou a inadequação aos clássicos. Eu passo o gancho para essa pergunta, que eu queria saber de vocês, quais são os desafios que vocês encontram hoje, ou que vocês acham que os jovens encontram hoje na leitura? Eu sinto que tem muito desafio, assim, para além da educação, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem o TikTok, a gente tem várias coisas que afastam a grande massa do jovem, né, dos livros. E mais ainda dos clássicos. Entre eles, quais seriam esses desafios? Acho que realmente, assim, se a gente excluir esses outros detalhes, né, externos ao ambiente escolar, eu acho que talvez o maior desafio que a gente tem em sala de aula é criar um contexto de leitura apropriado, né? As crianças precisam entender, os adolescentes precisam entender que a leitura é uma parte que presente da nossa vida. Então o professor como um mediador de leitura, essa palavra está surgindo com muita frequência, essa ideia de mediar a leitura, ele tem um papel importantíssimo. Olha lá o que aquela professora fez comigo há anos atrás. Ela conseguiu trazer um livro, né, clássico para a sala de aula e criar, ela lia com a gente alguns capítulos, né? Então, primeiro que a gente está muito mais habilitado, né, favorável à oralização do que à leitura escrita. Isso é natural. Então é comum que a gente prefira conversar com os nossos amigos do que ler um livro. Mas o que a professora fazia? Ela oralizava as narrativas. Né? E não é à toa que na educação infantil se usa o recurso de contação de história, porque é o nosso primeiro contato com as narrativas é através da oralização. Então eu acho que a gente precisa encontrar uma forma, os professores, e eu aí falo, me incluo nesse processo, né? Precisam encontrar uma forma, né, de levar os alunos ao interesse pela narrativa. Eu acho interessante isso, é um ponto relevante, porque normalmente quando a gente fala de clássico, a gente fala de linguagem, né? O trato com a linguagem é um dos recursos que despontam um livro como um clássico, né? O modo como o autor constrói aquela narrativa. Mas para o jovem, né, para a criança, a narrativa por ela mesma, né, a história que conta é o mais atrativo. Né? Esse escritor, inclusive, Felipe Munita, que fala sobre formação de leitores, ele tem um ponto muito interessante, que é a gente leva para os alunos um livro, né? Eles vão acessar até determinado ponto e você precisa levar os alunos, nesse processo de formação leitora, a acessar obras mais complexas, com temáticas mais complexas, com mais personagens, de modo que eles consigam chegar, né, a compreender relações de sentido que em livros, quando ele leu quando era mais novo, ele não vai conseguir alcançar. E isso só se dá com a prática de leitura, né? Então é um ponto relevante, o aluno não vai acessar de imediato a linguagem, o recurso de linguagem que foi pensado pelo autor, o uso de metáforas, isso exige do leitor uma eficiência maior. Mas ele precisa primeiro se encantar. Né? Acho que assim, apesar de clichê que possa ser uma palavra como essa, ele precisa se encantar com a leitura antes, entender que aquela narrativa é uma narrativa que desperta interesse. Então, eu acho que a gente precisa despertar interesse, né? E eu acho que, para finalizar a minha fala em relação à própria coleção, um dos recursos que a gente usa nessa coleção para despertar interesse é a ilustração. Acho que a ilustração os alunos ainda estão numa fase de que eles precisam de um apoio visual, né, para que a leitura seja chamativa, né? Então, mais concreta, mais talvez, concreta, né? Mais presente. mais visual, porque com o passar do tempo ele vai passar a lidar com aquela literatura sem esse apoio, embora seja um prazer em qualquer fase da nossa vida ler um livro ilustrado, né? Outra coisa, Eduardo, que eu estava lembrando enquanto o Rafael falava, então, criar um ambiente de prazer, mas acho que uma estratégia também que é interessante hoje nas escolas, assim, eu, por exemplo, estudei, quando a literatura também está muito ligada na escola duas disciplinas, ou a língua portuguesa ou a de literatura, que já começa a se compartimentar ali no ensino médio e tal. Então, normalmente, a nossa abordagem da escola brasileira, pelo menos aqui Ceará, Nordeste, é muito voltada a literatura é trabalhada numa linha cronológica, né? Então você vai vendo escola por escola, quintismo, ai que besteira, romantismo, tá melhorando, realismo, talvez agora começa, naturalismo,
Então você vai modernismo, aí é aquela Aí festa e acaba. tal. Aí vai para os contemporâneos, né? Pós-modernismo, enfim. Isso. Então a gente tem uma abordagem que é muito pautada em linha cronológica, né? E bem, durante muito tempo funcionou também, tem a sua abordagem, né? Também é importante conhecer a história, porque como é que as coisas vão se sistematizando, quem é que vem antes, isso também não se trata de abolir a história, porque aliás eu adoro história, né? Então Uhum. a linha cronológica também tem a sua importância. Mas quando a gente chega hoje, tá? Passados quantos anos de literatura brasileira, né? Como é que a gente não cai nessa armadilha de... Porque uma hora também a história também se faz de repetições, e a repetição uma hora cansa também, Sim. né? Então como é que a gente faz isso hoje? Bem, eu não estou em sala de aula, mas uma coisa que, por exemplo, a gente... na UES, na graduação que a gente tentava fazer, o ensino era dividido por gêneros, né? Então você não ia por romantismo, você não ia pela linha cronológica. Então você estudava literatura brasileira, o romance, o conto, a crônica, a Queremos tudo de poesia, novo. né? E isso já é um avanço também, né? Sim. Repensar também a forma de apresentar a literatura também encaminha para uma forma também de reapresentar a nossa, de refazer, reconfigurar a nossa relação com o texto. E uma coisa também que é interessante eu vou ler, vou usar um livro que é mais paradigmático para nós, o Iracema, né? Que é um texto de 1865 e está fazendo esse ano 160 anos de publicação, né? Uhum. Como é que hoje, passados 160 anos, um aluno do ensino fundamental ou da educação de jovens e adultos, enfim, um aluno que não está no universo, né, mais imediato da leitura, da literatura, como é que... Bem, uma sacada que a gente faz o que é que esse livro diz para a gente hoje? Sim. Não se trata de fazer, olhar... A gente também não quer defender aqui uma posição anacrônica. Vou julgar o Alencar por causa dessa representação, outra que não cabe no nosso tempo, realmente. Não vai caber, porque a gente está falando mais de um século. Mas o que é que esse livro, como é que a gente... O que nele fala para o jovem? O que nele fala da condição da mulher? O que nele fala da condição da colonização? Como é que a gente... Aí não é um trabalho fácil, obviamente, falando assim, Sim. parece que é a coisa mais simples, mas não é, né? Porque aí envolve também a preparação do professor, do mediador, que também está na outra ponta, né? Não é só o aluno, também esse processo não é autônomo totalmente, né? Mas esses livros, o que podem dizer do nosso tempo presente? Então, eu acho que é meio que inverter essa lógica de eu vou lá no passado, não. Do presente, o que é que esse livro me traz? O que é que pode, né, me trazer de interesse? O que é que ele fala para o nosso tempo? Né? Também sem cair numa perspectiva anacrônica, que a gente fica não é nada simplificador, não é nada fácil, né? Mas talvez inverter a abordagem de como a literatura tem sido trabalhada, e isso já tem acontecido, né? Por exemplo, acho que Lima Barreto, Machado de Assis, para ficar em dois clássicos que nós já falamos aqui, vão falar muito o Machado, talvez de modo mais indireto, não tão evidente, mas sim, mas também sobre a condição do negro, né? Sim. A gente tem, né, a presença da cultura negra no Brasil é inegável, né? É incalculável, e a gente deve também à população afrodescendente a nossa formação. Então, o que e isso é uma pauta hoje que não se pode escapar, né? As pautas sociais, políticas, e esses autores, né? Esse germe tá lá. Como é que a gente colhe isso? Como é que a gente volta para Machado de Assis, para Lima Barreto? Eu acho que tem um pouco a ver com rever, sair um pouco da cronologia, interrogar o nosso tempo, o que a gente quer e o que esses autores podem nos fornecer. Também não é pedir tudo deles, é o que eles podem nos Que a fornecer. gente pode tirar dessas obras, né? O Rafael citou algumas vezes coleção, mas que coleção é essa, né? A gente está fazendo esse papo sobre literatura clássica, porque nós, das edições PDH, estamos lançando uma nova coleção, que é a chamada coleção Crescer com Clássicos. Os livros estão aqui, vocês podem ver. São 7 obras que estão sendo lançadas nesse primeiro momento, né? Nessa primeira leva, a gente vai já falar mais sobre isso. Se permite, eu vou citar aqui as obras. Iracema, de José de Alencar, O Retrato da Avó, de Júlia Lopes de Almeida, Os Versos que Te Fiz, Poemas Escolhidos, de Florbela Espanca, O Marquês de Rabicó, de Monteiro Lobato, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né? Que é um clássico dos clássicos dos clássicos, Minsk, também de Graciliano, e Quadros de Amor Seleta, de Fernando Pessoa. A gente vai já conversar um pouquinho sobre esse conjunto. Não sobre cada obra em si, porque a gente não tem tempo, mas Sim. sobre esse conjunto como um todo. Mas, assim, a minha primeira pergunta é sobre, depois de 20 anos de experiência, que é o tempo de existência da editora, porque agora a gente teve essa ideia de surgir com essa coleção, Rafael?
A editora hoje, eu acho que se consagra, né, já com um grande catálogo de literatura para crianças, né? Acho que o PDH tem essa excelência, né, com coleções, inclusive, muito, né, vendidas já como Semeando Valores, e o modo como esses livros hoje em dia, né, atravessaram aí uma série de escolas, principalmente aqui do Ceará, e acho que chegou o momento, acho que a gente estava, né, com esse desafio de atingir um público que a gente até então não tinha atingido, que era o público dos anos finais, embora essa coleção não se restrinja a esse público, e de também trazer autores consagrados da literatura brasileira para estes alunos, né? Então, a gente estava falando, então, até então, produzindo literatura autoralíssima, né, com autores daqui do Ceará, no Cássia, né, professora da UES, a Ana Maura, agora a Cláudia, né, então, mas agora a gente também queria apresentar ao aluno alguns autores que não são cearenses necessariamente, o Zé de Alencar mas que também fazem uma excelente literatura, que são alvo de discussão em diversos meios, a Bienal está aí para provar que esses livros não morrem, eles estão sempre em discussão, e a gente quis dar a nossa cara. Até porque existem um zilhão de Infinidade. edições, né, desses livros, mas, modéstia à parte, a gente acha que a gente está fazendo uma edição do gosto, né, do que a gente imagina que seja interessante para o aluno. E aí, acho que chegou a hora mesmo, né, e de uma proposta que eu acho que também para dentro das edições PDH e até acho que dentro do mercado editorial tem um certo ineditismo desde o título. O título revela um pouco isso. Por que crescer com clássicos? Qual foi a lógica disso? O que foi a sacada disso? Um nome, inclusive, que foi quase realmente feito em conjunto comigo. E o Sávio, a gente quebra na cabeça, por quê? A ideia dessa coleção, né, de livros, você falou 7 livros, a gente tá fechando a primeira leva, vão ser 10 nessa primeira leva, e depois a gente vai continuar. Ela é uma coleção que não tem um limite claro ainda, mas a ideia era de produzir um conjunto de livros, primeiro, que não estão associados a um ano específico do aluno, então não é para o aluno do quinto, não é para o aluno do sexto, mas para quem analisa e estuda essas obras e vê essas obras, um certo grau de complexidade que vai aumentando, não só nesses 7 títulos, mas quando a gente concluir essa coleção, ou quando a gente tiver um todo dessa coleção mais claramente na nossa cabeça, a gente vai ver que há livros que são mais simples no modo de construção, que tem menos, né, menos parcela textual, mais ilustração, e vão ter livros que vão ter menos esse recurso, né? Porque a gente entende que o aluno está crescendo no modo de concepção, né? Do modo como ele vai conseguindo alcançar essa obra, como ele vai entendendo as temáticas, né? A complexidade das obras por si. Então a gente tem uma obra, por exemplo, como o Marquês de Rabicó, né? Que é realmente uma história, um clássico infantil, né? Do Monteiro Lobato, que é um autor da literatura infantil extremamente consagrado dentro do Brasil, para atingir um público muito novo mesmo, né? Entendendo que essas histórias divertidíssimas, foi ótimo, inclusive, voltar a essas histórias, porque eu acho que o Monteiro Lobato meio que o Sítio do Pica-Pau se perdeu um pouco do tempo contemporâneo, né? As crianças não têm mais contato com essas narrativas, mas eu cresci assistindo o Sítio, né? Então a gente tá querendo realmente trazer de volta essa discussão com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ao mesmo tempo a gente traz uma obra complexa como Iracema. Então, a gente não quer que o mesmo aluno que leu o Marquês de Rabicó e o Iracema salte imediatamente, mas entenda que há um percurso de formação literária que é o que a coleção está propondo. Eu observei que, por exemplo, o livro mais velho que foi reeditado é o Iracema, que está aqui, que é de 1865, e o mais novo é o Quadro de Amor, de Fernando Pessoa, que é de 1965, né? São 100 anos aí de diferença, passando por diversas escolas, né? Agora a gente não tinha parado disso. Não foi intencional. Não foi. Pois, nossa, eu até achava que seria talvez algum do Graciliano, mas não sei, né? Nossa, é porque a gente tem Iracema de 1865, Retrato da Avó 886, aí 22, 38, 41 e 65. É porque, na verdade, o do Fernando Pessoa, eu acho que talvez até seja do Graciliano, porque o do Fernando Pessoa tem um caos muito curioso, né? O Fernando Pessoa deixou uma obra muito grande, e parte dos escritos e parte dos escritos do Fernando é muito póstuma. Então, acharam, né, uma arca, tá toda uma história sobre isso.
com muita poesia que não havia sido publicada. Então, o livro foi publicado posteriormente, mas A foi escrita escrito é anterior. é anterior. É, Acho que o último mais recente é o de Graciliano É, Ramos. o E Minsk. essa diversidade de textos, de autores, de escolas literárias, vai muito no que você estava falando agora, sobre dar essa pluralidade de leitura para as nossas crianças, né? Distribuir ao longo da sua vida escolar para que elas possam ter acesso no seu tempo. Faz Isso. sentido? Faz, não, total. E tem uma coisa também, Eduardo, eu vou meio que tergiversar, vou pular a sua pergunta, mas quero falar sobre a coleção. Também a ideia de clássico, né, vai um pouco do que a gente considera como clássico também, porque numa concepção editorial, numa curadoria, invariavelmente É isso que eu ia falar sobre. Eu acho que você está respondendo a pergunta que já estava na ponta da minha língua. Porque eu queria saber sobre a curadoria, né? Porque quando, por exemplo, eu lá na editora, quando fiquei sabendo dessa coleção, me veio o quê? Guarani, Iracema, Grande Sertão Veredas, aí me surgem títulos que não são tão conhecidos do grande público, como Exatamente. Minsk, isso que eu separei aqui, como Minsk e o Retrato da E Avó. A própria Júlia foi muito invisibilizada na história da literatura, né? Até pela própria BL. Perfeitamente. E aí pode continuar. E eu acho que também, assim, parte desse. A gente também tá fazendo um pouco do que são os nossos clássicos, ou o que a gente acha que tem valor de clássico Uhum. e que no seu tempo não foi reconhecido como tal. O caso da dona Júlia Lopes de Almeida talvez seja o mais paradigmático da coleção nesse sentido, né? Como você já deixou entrever, ela deveria ter sido a primeira mulher a participar da Academia Brasileira de Letras, né? Antes da Raquel de Queiroz, talvez quase, eu não sei Muito quantos anos, que a Raquel entrou em 77. Né? A dona Júlia, talvez no início, eu acho que a academia, se não me engano, ela é criada no final do século XIX. Vamos buscar. Então, assim, ela teria esse protagonismo, mas em função de uma interpretação mais limitada dos caras, dos homens Propositalmente que faziam, limitada, né? Que criaram o regimento de criação da academia. Eles 1897. Realmente, no final do 1897. século XIX. Então ela antecipava quase, acho que tá 80 anos da primeira, da entrada que Isso. foi da Raquel, né? Então a gente teria um pioneirismo de 80 anos. Então, retomando o que eu falava, quando se criou o regimento da academia, havia uma cláusula, não sei se a gente pode falar assim, mas tinha lá a regra que dela participavam os brasileiros natos, né? Quem nasceu no Brasil. Em função da Novos. flexão, né, de gênero masculino, se criou, ninguém sabe se criou, se é proposital ou não, mas ficou, muita gente se escorou dessa, não, mas é brasileiro, não tá falando de brasileira nata, né, o que é uma coisa que chega até a ser risível, assim, e contestável. E aí, a dona Júlia seria a primeira mulher, mas essa regra a impediu de entrar, e no lugar ficou o marido dela, Sim. né, que nem era um poeta extremamente Filinto de De Almeida, isso. que nem ficou tão a crítica Heloísa Teixeira, recém-falecida, infelizmente, até comenta isso quando ela vai recuperar a entrada da Raquel de Queiroz na academia, num estudo muito bom chamado A Roupa de Raquel, né? Ela volta também para essa questão da dona Júlia e fala, até ela diz que era um poeta de relativa fama, para não dizer ruim, ou de versos pouco esquecíveis, né? E aí ele ficou até conhecido como um acadêmico consorte, né? Consorte. Então tem toda essa história. E aí a Júlia Lopes de Almeida, nos últimos anos, muito em função também do trabalho de mulheres pesquisadoras que têm trabalhado com a obra da Júlia, e a gente hoje tem na universidade um levantamento, um estudo, uma atenção muito produtiva e muito feliz, muito consistente sobre a obra da Júlia Lopes de Almeida, que foi romancista, né? Muitos livros. Então a gente tem essa volta da Júlia Lopes de Almeida também. Os próprios vestibulares, o livro dela está na FUVEST, né? O Memórias de Marta também tem esse movimento de resgatar a figura da Júlia. E aí foi um dos acertos do Rafael, que ficou buscando ativamente bem o que é que a gente... Primeiro que a gente pensou, né? Assim, né? Tem que ter homem, tem que ter mulher, porque não dá para falar, não pode ser, a gente não quer repetir esse modelo, né? E esse retrato da avó, ele é uma espécie de vingança, assim, nossa, a Júlia Lopes de Almeida é clássica, ela tem livros, né, maravilhosos, ela escreveu muito para criança também, junto com a irmã, e esse título é pinçado desse livro, dessa coletânea de
de contos infantis para criança, né? Tem um ponto, desculpa interromper, mas eu achei interessante o modo como as coisas se conectam. Esse livro, de fato, ele foi pensado de um livro de contos para infantis, né? Que foi produzido, acho que no início do século XX, tem um movimento no Brasil de valorização um pouco da literatura, claro que muito voltada dentro do ambiente escolar para essa ideia do bem dizer, né? Moralizante. Esse livro em si tem muitos contos com energia Sim. moralizante, como o Sábio mesmo estava Que comentando, era o modelo da que era época, um também não modelo da podia ter, época. né, esperar Mas, outra. e a gente pensou essa história que foge desse tom moralizante. Muito curiosamente, é uma das poucas histórias que não tem esse tom moralizante. Uma história divertidíssima que nos encantou de cara. Esse livro vai ser o primeiro da coleção. E a gente devolve esse livro. E aí, só para remeter, esses livros eram pensados, né, encomendados aos autores para rodar por investimento público nas escolas. Na Então, época do PNLD deles, era o quando não PNLD do existia. passado, né? Então, o curioso desse fato é que a gente pensou uma narrativa que vai voltar ao seu ambiente de origem, que foi pensada. Ele foi pensado para educar crianças, né? E a gente está devolvendo essa narrativa que se perdeu ao longo do tempo, porque não há uma edição desse livro, por exemplo. A gente transformou ele em livro, e ele está voltando para o seu ambiente que foi pensado inicialmente. Então isso é um interessante um processo como isso vai fazendo historicamente, né? A gente devolve a Júlia Lopes de Almeida essa consagração que lhe foi tirada e ao mesmo tempo devolve esta obra para o ambiente que ele foi Sim. pensado, né? Que é dentro da escola pública. Eu acho que isso é muito interessante. Eu queria entender um pouco de vocês agora, como foi todo esse processo editorial, né, da construção das obras em si, porque a gente tem livros de poesia, mas a gente também tem livros de prosa, como Vidas Secas e Iracema, que são livros mais antigos cuja escrita original era muito mais rebuscada, os livros eram muito mais densos, né, mais extensos. E aí, como é que a editora tratou essa questão de modo que mantesse o enredo coeso, todos os recursos estilísticos do autor e todos os outros elementos que preservem de fato a história? Esse eu vou só passar brevemente, mas vou dar a palavra ao Sábio, porque ele fez a preparação dos textos, né? É um processo, diga-se de passagem, complexo, né? Assim, sobre a seleção dos títulos, né? Poesia, prosa, foi proposital, a gente realmente quer, a gente pensa, inclusive, qual é o drama que vai entrar, né? Tá faltando drama, então a gente já tá pensando em qual é o gênero de teatro que vai entrar dentro da coleção, mas a ideia mesmo era de caçar pérolas, algumas. Eu acho que a máxima dessa coleção inteira é: estes livros precisam agradar os seus criadores, né? Essa coleção está sendo pensada de modo que a gente possa, né? O livro primeiro tem que despertar o interesse da gente. Então a gente acha que os alunos vão gostar das narrativas que a gente está selecionando, esses textos, esses poemas, ao passo que, né, para usar um termo que uma estudiosa fala também, que o aluno vai criar o seu próprio cânone, né? Então a ideia é que a gente entregue um conjunto de livros para que os alunos possam pensar, né, qual daquelas narrativas, qual daquelas histórias vão tomar mais a atenção deles. A gente não espera que os alunos vão gostar e vão pensar que todos os livros são, né, bons para a leitura deles, mas a gente quer que desperte essa vontade. E o processo de preparação é um processo muito complexo, né? Que envolve, claro, o trabalho do editor nesse processo de buscar um texto em que vai exigir atualização ortográfica, algumas decisões em relação à pontuação dentro. Acho que esses são os dois tópicos mais complicados, né? Não à toa a gente também usa nessa coleção um recurso de glossário, né? Para facilitar, aquelas palavras que são mais complexas. Então, é um processo que demora, né? Assim, a gente precisa pensar, desde o processo de pensar qual história vai chegar, né? Se é uma história complexa, para que público-alvo está sendo pensado, se é para um leitor iniciante, se é para um leitor em formação. E depois que selecionada a obra, a gente passa a tratá-la a partir do processo de preparação, que o Sábio pode comentar um pouco melhor. E como são autores consagrados, a gente não tem. Bem, nessa hora o clássico se impõe talvez com mais notoriedade, né? No texto não se são versões, né, íntegras, fidedignas às edições originais, então a gente chega a fazer atualização ortográfica, resolve uma outra pontuação que pode causar né, dubiedade. Enfim, a gente tem o texto, nessa hora, acho que como clássico ele se impõe, mas a gente tem respeito a esses textos, né? Então são autores que a gente não, claro, não vai cometer barbaridades, a revisão é mais ponderada, ninguém sai, né, trocando palavras, não se trata disso. A nossa preocupação é apresentar esse texto fidedigno, né? Como os autores pensaram e como é que hoje, o que a gente pode tratar, né? Então assim,
o trabalho talvez mais detido, que peça mais da gente como editores, né? É o trabalho de fixação do texto, né? Ou estabelecimento do texto, que acaba sendo uma, um ofício do editor, do preparador, enfim, que pouco se fala, né? E ele tem bastante importância, porque a depender de um livro como Iracema, por exemplo, que foi um desafio, né? Trabalhar com texto do 1865 para hoje, né? E talvez seja o texto que tem mais. Acho que o Graciliano não tanto, ele já fala mais a nossa língua brasileira, próxima, né, do que a gente já usa hoje, claro, com seu estilo muito peculiar. Mas o José de Alencar, por exemplo, tem um vocabulário que é mais, né, rebuscado, em função do próprio tempo dele, das convenções, e essa foi uma edição que eu precisei cotejar com outras, pelo menos 4 edições, né, para ver o que tem uma coisa curiosa. Tem uma edição muito boa publicada pela editora da UFC em 1965, quando o Iracema fez 100 anos de publicação, preparado pelo Braga Montenegro, que era um grande crítico cearense. O Braga Montenegro consultou talvez uma dezena de edições, e foi a nossa edição deve muito ao trabalho do Braga Montenegro, né? Mas o Braga Montenegro, naquele tempo, na década de 60 do século XX, ele não teve acesso, por exemplo, à primeira edição de Iracema. Então, algumas decisões precisam ser tomadas, né? Normalmente a gente escolhe um texto para servir de base, que é o texto que foi revisto pelo autor, né? Qual foi a última edição que o Graciliano viu, ou o José de Alencar? Normalmente é esse texto, né, que a gente escolhe, porque a gente acredita que ele teve tempo de fazer emendas, né, que são correções, dele, né? então ele reescreveu, pode ter reescrito, então a gente tenta preservar esse texto. E o que é curioso, que o professor Braga Montenegro não teve a possibilidade de consultar a primeira edição, né? E hoje a gente tem isso, e com muita facilidade, graças, né, à digitalização, ao acesso. Essa edição, a primeira edição do Iracema, está disponível no site da Biblioteca Brasiliana, lá da USP. Então foi uma das coisas. Eu li. Como foi? Bem, eu não vou dizer que foi exatamente difícil, porque já tinha uma leitura prévia foi uma releitura, né, do Iracema, que eu acho que volta para início da nossa conversa. Quando li Iracema... Eu acho que ler um livro que foi escrito pelo autor é tipo ver uma pintura da Tarsila do Amaral na parede, né? As primeiras edições são muito encantadoras, só não foi melhor que a gente não pode pegar, né? O prazer físico ainda é importante para mim. O Iracema foi muito marcante para mim editá-lo, porque eu, quando li na graduação, eu li esse livro no ensino médio, depois na graduação. Quando eu voltei para a graduação, a minha professora me deu outra chave de leitura para esse livro. Então, o Iracema, que era assim, tudo bem, Iracema eu tenho que ler, porque se não ler, eu não sou cearense exatamente, não sei qual é a obra de Alencar. Iracema, Guarani. Porque eu acho que todo cearense tem que conhecer Iracema, né? Independente da idade, como... Eu li, tá ali, mas não foi muita coisa. Quando eu cheguei na graduação, tive a sorte de ter uma professora que me deu uma chave de leitura mais interessante, porque ela foi ler Iracema de outros caminhos, né? Iracema inaugurava também a literatura brasileira. Sim. Iracema tem uma relação, tem uma trama que o Alencar constrói com a natureza, por exemplo, que hoje a gente tem uma vertente que é da ecocrítica, né, que vai falar justamente da nossa relação do homem com a terra, com a natureza, com os bichos, e o Zé de Alencar, sem preocupação nenhuma, hoje a gente pode fazer uma leitura, digamos, ecocrítica de Iracema, né, a relação de natureza e cultura. Então, assim, ele é clássico também, porque até hoje ele continua a dar muitos elementos para os leitores, para os pesquisadores. Mas aí, relendo agora para fazer a edição, o livro cresceu muito mais para mim, porque primeiro eu tive esse tempo de maturidade, né, e foi importante ter lido, e hoje eu reconheço que foi importante ter lido lá no ensino médio sem entender muita coisa, porque o tempo como diz o Ítalo Calvino, o tempo da leitura, ele tem uma duração que não se restringe a esse ato de eu estar aqui e abrir o livro, né? Porque eu vou entrar em contato com um sistema de valores, de linguagens... Ele sempre relê os clássicos, de ideias, de códigos, de uma coisa que ele fala aqui. Isso que a leitura eu não vou falar exatamente como ele disse, mas é uma semente. Então você planta aqui e você colhe, às vezes você nem se dá conta, mas para mim foi importante, porque o livro cresceu
aconteceu de um modo que assim, eu agora acho que como editor, ele entrou pro meu cânone. E eu nunca pensei que talvez eu não chegaria para ler. O Iracema faz parte do meu cânone pessoal. Acho que hoje ele faz, porque eu tive essa leitura, pelo menos 3 leituras, e agora para fazer a edição, talvez 7, porque eu li não sei quantas edições diferentes para procurar, né? O que o professor Braga Montenegro não conseguiu ter acesso, eu posso reparar, enfim. Então, o processo de edição também me aproximou desse livro e eu acho que sim, ele passou a ser um clássico para mim. Acho que ano passado, não, Iracema não estaria no meu cânone pessoal e hoje ele está, por motivos profissionais e também afetivos. Então, assim, ele me religou essa história, acho que fechou um ciclo. Rafael, para finalizar aqui falando sobre a coleção, quais são os objetivos que a editora Edições PDH quer atingir ao colocar esses livros nas escolas municipais de todo o país? Bom, vamos lá. Eu acho que talvez o principal deles é despertar o prazer da leitura. Eu acho que isso é uma meta não só desta coleção, mas de tudo que a gente produz. A gente quer que as pessoas possam pegar nestes livros, lê-los, e ter o prazer de lidar com esses textos, né? Entender que aquela literatura, né, tida clássica, consagrada, não é espinhosa quanto se pensa, não é difícil de leitura, e para isso a gente conta nesse caso, com esta coleção, com um apoio sem igual de ilustradores impecáveis, né, que eu faço questão de nomeá-los, o Daniel Vu, que fez o Marquês de Rabicó, o João Francisco, que fez o Minsky, a Cacá Leal, que fez o Retrato da Avó. A gente tem 3 outros ilustradores aí que estão em processo, que é a Miná Miná, que está fazendo a Nova Califórnia, do Lima Barreto, já dando novidades aí, acho Spoilers que, né, das dos futuros próximas livros. edições. A Cássia Roriz, que está fazendo um belíssimo trabalho com os poemas do Oswald de Andrade. E também a Ana Maria, que está ilustrando A Escrava, da Maria Firmina dos Reis, que é uma escritora maranhense, né, precursoríssima, né, dessa discussão do abolicionismo dentro da literatura. E esses ilustradores, né, estão dando a sua leitura das obras. A gente fez questão que nesse processo eles mal foram brifados, né? Brifados assim, a gente não passou grandes recomendações e disse: leiam as obras e façam as interpretações de vocês. E a gente, claro, está fazendo uma validação, mas é interessante que a gente está entregando nas mãos do aluno pelo menos 2 autores. O Exatamente. autor que escreveu o livro e os ilustradores que estão pensando essas histórias de maneira encantável. Então a gente está buscando estratégias de despertar esse prazer na leitura, né? De que modo que eles possam ter a literatura como parte do dia a dia delas, né? E sentir prazer. Porque é bom ver o TikTok, é bom assistir vídeo no YouTube, é bom jogar videogame, é bom de fazer, mas também é bom você dedicar um tempo à leitura, é bom você assistir um filme no cinema. Eu acho que a gente precisa, na verdade, não é condenar as práticas que os adolescentes e os jovens hoje gostam de fazer, mas mostrar que eles têm a opção de fazer outras coisas também, né? E de que as coisas se entrelaçam, de que ele pode pegar um livro e depois fazer uma resenha no TikTok para os amigos, que ele pode fazer uma série de ações a partir do que a literatura pode nos permitir no dia a dia. Inclusive, Então, recentemente, o Machado viralizou no TikTok por conta de uma exato, resenha, né? Foi o que furou a bolha, né? As pesquisas por Machado, por memórias Exato. póstumas, explodiram por Mas conta você do vê que TikTok, né? a rota às vezes muda, mas chega no Isso. livro, né? E foi esse processo aí, por exemplo, do Machado. Machado é um que com certeza já vai estar na próxima leva de livros aí. Nessa primeira não, a gente acabou saindo do óbvio um pouco, mas que interessante esse movimento, né? Assim, claro que tem uma série de questões, foi uma americana, mas isso lançou luz para a nossa própria literatura. As pessoas têm orgulho de que o Machado é brasileiro. E isso, eu acho que a gente precisa disso. Valorizar precisa nossos ocupar escritores. Os alunos Machado. precisam ter, né, a ideia de que eles estão lendo obras de autores brasileiros e, nossa, como são bons os autores brasileiros, né? Como a gente produz boa literatura, como a gente produz... E boa literatura no sentido de que o que ela nos permite, não é uma boa literatura porque há uma má literatura, Sim. enfim, mas o que aquilo ali permite a gente refletir sobre a vida, sobre as coisas que a gente vive no dia a dia, né? Um livro como Quadros de Amor, que é uma série de poeminhas super curtos, que o Fernando Pessoa fez lá, já assim, no início do século XIX, né? Acho que ainda, ou mesmo no século XVIII, mas que envolvia o amor. É um tema que atravessa gerações e gerações e que hoje os alunos estão ali, vivendo suas primeiras paixonites e tudo é muito dramático. Então,
essas temáticas universais que atravessam a literatura, né, e os livros do cânone literário, elas chegam até o dia de hoje. São universais por esse motivo, né? Eu separei uma frase que é até dita pelo Ítalo Calvino em seu livro, porque ele é os clássicos, que tem tudo a ver com a sua fala anterior sobre Iracema, que é um clássico, é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que ele tinha para dizer. Então, talvez naquela sua primeira leitura, vocês não se conversaram. E Exatamente. você precisou ler 7 vezes para entender, e talvez ainda não disse tudo, né? Exatamente. Porque E aí eu E é queria... bom que não diga tudo E aí eu ainda, né? faço essa pergunta. É isso mesmo? Um clássico é um livro que não terminou de dizer aquilo que eu precisa acho, ser lido? tanto da experiência individual, solitária, com o livro, né? Porque a gente vai mudando, vai crescendo, a gente vai ter novos repertórios, nosso repertório de mundo também vai mudando a nossa repertura, né, de leitura, os efeitos de sentido. Aí a leitura vai se complexificando. Então, metáforas que você não entendia, ou porquês da história que você não entendia. Relações intertextuais com outras obras, né? É uma série de O questões. Iracema, durante muito tempo, no Oriente, ele ainda é motivo de piada assim, como é que pode que Iracema tá num canto e em minutos chega em outro, né? Quando eu reli, eu preciso defender Iracema nesse sentido, relendo agora, porque o que o José de Alencar faz, assim, é uma carta de amor pro Ceará. Ele tá distante, né? O prólogo dele é muito emblemático nesse sentido, então, assim, ele dedica o livro ao Ceará, né? Ele chama, a dedicatória é A Terra Natal de um Filho Ausente. Então, assim, é um livro, é uma carta de amor de uma pessoa que está exilada, né, sentimentalmente do seu lugar de origem. E, assim, Iracema tem esse objetivo para mim que fica claro, né? Essa carta de amor eu acho que a gente não pode se prender primeiro que literatura não é documento, tá? Sim. Tudo bem que tem que ser sua fala-se, né, de Verossimilhança. verossimilhança, muito bem. Mas no Alencar, esse sentimento amoroso dele em relação à terra, né, muito também das paisagens da infância que ele viveu, eu acho que se traduz nisso. Ele quer apresentar, que ele faz o que Iracema corre tão rápido, a paisagem muda tão rápido, porque ele quer apresentar o Ceará. Ele quer ver, é isso aqui nos constitui, é essa nossa riqueza natural, né, de paisagem humana, é isso aqui. Então, eu acho que seria natural que Iracema corresse assim para poder apresentar toda a vastidão do território. Então, tem essa dimensão assim que é amorosa, de apresentar as pessoas, né? Primeiro tem essa lenda, tem esse episódio que nos funda, né? Que é talvez o cerne da história. Mas também, assim, olha como é vasta a nossa cultura, os nossos saberes, os povos originários, né? Os lugares são bonitos. Então, assim, tem uma parcela de amor pela terra, em função toda da biografia dele, que eu acho que redimensiona essa piada que se faz, né, com Iracema, porque eu acho que tem, assim, é uma carta de amor e é uma apresentação do Ceará, né? Ele tá no Império, e aí quer apresentar também, olha, bem, tô aqui fazendo hipóteses, né? Mas eu acho que é muito um convite, uma entrega, uma homenagem que está posta desde da dedicatória, e acho que o tempo também reconfigura esse olhar, assim, sabe? Acho que eu sou defensor da agilidade da Iracema. Rafael, para a gente finalizar, eu queria que você fizesse um convite aos nossos professores, muito embasado no título Obras de Calvino, por que eles precisam adotar mais os clássicos no dia a dia. Eu acho assim que os professores, né, por que ler os clássicos? Eu acho que isso vale para o professor e para o aluno, né? Eu acho que os professores precisam inicialmente se encantar com essas histórias, né? Encontrar o valor da leitura, né, literária. Eu acho que é extremamente compreensível a realidade brasileira que atravessa os professores, o modo como as dificuldades de planejamento, a falta de recursos, às vezes, de materiais, às vezes podam um pouco a liberdade, né, criativa do professor. Mas a gente está entregando uma coleção que, por ela mesma, a gente já acha que elas já são um meio muito eficaz, né, de promoção da formação leitura dos alunos e dos próprios professores, né, porque é um caminho contínuo, a gente passa a vida inteira nos formando enquanto leitor, enquanto estamos vivos a gente está nesse processo. E a gente fez essa coleção, né, extremamente divertida, de ser composta. O tamanho do livro foi pensado para ser guardado na bolsa com facilidade. Essa é uma coleção para se ter mesmo no alcance das mãos, né? E a gente
está muito feliz com esse processo e espera também que os professores, né, possam entender nessa coleção um meio de facilitar essa mediação de leitura, né, de levar esses textos tão consagrados e divertidos no modo como eles foram concebidos para um universo dentro da sala de aula, de modo que, inclusive, essa coleção é uma coleção que ainda não tem um fim esperado, né? A gente, inclusive, aguarda e aceita sugestões, né, do que o que encanta esses professores, que histórias, né, da literatura brasileira encanta esses professores. Para quem sabe esse livro, né, não possa também se configurar na coleção Crescer com Clássicos aí nas próximas edições, nos próximos livros que virão. Show de bola. Muito obrigado, meninos, pelo papo aqui, que foi muito bacana. Obrigado, eu que agradeço, Eduardo. Eu queria agradecer também quem está ouvindo, quem está nos assistindo. A gente vai vir com mais episódios, com mais discussões. E o Rafael já deixou aqui a deixa de que vai vir mais edições, né? Outros livros. Eu queria que você comentasse aí no nosso YouTube, no nosso Spotify, quais livros vocês gostariam de ver com o selinho das edições IPDH? Quem sabe a gente não adote, né, essas sugestões e faça aí outras e outras levas. É isso, turma. Muito obrigado e até a próxima.